Sim, olá, Luciana, Tudo bem, Fê. Que que bom, prazer estar aqui com você. prazer é todo meu. Eu fiz uma enquete, Luciana, há alguns dias, sobre que tema que o pessoal gostaria que eu abordasse numa live, e o pessoal escolheu autismo. Muita gente falou disso. E aí eu tive uma certa dificuldade de encontrar alguém que fosse, assim, especialista nesse assunto, né? E aí me indicaram o seu nome, eu fiquei super feliz de te conhecer, vi o seu trabalho, tem um trabalho muito sério, né, com relação ao autismo, então eu acho que vai ser um grande aprendizado para todo mundo aqui hoje, vai ser muito legal. Então, muito obrigada por ter aceito o meu convite, né? A Luciana é uma pessoa que foi super recomendada, né, por vários grandes nomes aí de pediatria. E realmente ela tem um trabalho muito bonito, né, com essa temática aí. Então, o pessoal está aí curioso para aprender sobre isso. Eu também, porque eu não trabalho com isso. Então, eu vou aprender. Eu tenho abordado aqui vários temas sobre funcionalidade, com vários temas diversos. Eu trabalho com neuroadulto, então eu falo mais de neuroadulto. Mas Aham. para mim, esse vai ser um grande aprendizado falar sobre isso. Acho que é um tema necessário, é um tema que a gente tem que falar mais mesmo. Eu vejo muito pouco, eu não sei se é questão minha, porque eu não trabalho com pediatria, Luciana, mas eu vejo muito pouco o pessoal falando sobre isso, né? Então, a gente falar sobre isso vai ser bem interessante. Então, eu queria que você se apresentasse, né, Luciana Homelin, fisioterapeuta. Fala um pouquinho aí, Luciana, da sua experiência, da sua formação para a gente. Bom, Fernanda, obrigada pelo convite. Como eu te falei, foi uma honra receber esse convite. Queria também agradecer para a professora Rosana. Enfim, vou contar um pouquinho da minha história, que é super recente com autismo. Eu sou fisioterapeuta já há 18 anos. Tenho formação em Bobat, em neuropediatria. Mas eu estou há 6 anos com autismo. Foi através até de um reencontro com um ex-namorado, que hoje é meu marido. Ele é psicólogo. E ele trabalhava já naquela época, há 12 anos com autismo. E eu fiquei super encantada, porque autismo era uma coisa muito distante para mim. Eu não tinha nunca tido a oportunidade de conhecer uma pessoa com autismo. Eu comecei a entender um pouco. E ele estava montando uma clínica. E ele falou, olha, tem espaço para fisioterapia, vamos trabalhar comigo. E eu falei, gente, onde que a fisioterapia vai entrar no autismo? Tanto que essa sua dificuldade, né, de achar um fisioterapeuta trabalhando com autismo, né? E eu comecei a estudar, foi onde eu fiz a minha pós em neuropediatria, e todos os cursos que apareciam sobre autismo. É muito difícil, como você falou, muito difícil a capacitação em cima do autismo, né? Então hoje a gente tem essa clínica, eu lidero uma equipe muito bacana com um terapeuta ocupacional. Eu tenho 2 terapeutas ocupacionais, 3 psicólogos, 2 fonos e psicopedagogo. Então, assim, é uma equipe bem bacana, que a gente trabalha em equipe multidisciplinar para poder fazer o desenvolvimento dessas crianças, né? Sim, poxa, muito bacana. Então, é um trabalho bem integrado, né, Luciana? Sim, sim. Interdisciplinar mesmo, que é o que elas precisam, na verdade, né? É o que eu Sim, acredito que sim. elas precisam muito, né? É o que agrega, né? Você até consegue fazer um trabalho individualizado com a criança quando ela já tem já uma determinada idade e ela já teve um trabalho antes com esses terapeutas, né? Mas enquanto a primeira infância, é muito importante que seja feito um trabalho em equipe. É bem gratificante para a criança, bem enriquecedor para a criança. Não, imagino. Acho que tem que ser assim, dessa forma. E aí, conta um pouquinho pra gente, Luciana, sobre autismo, assim. Para quem não conhece nada, ou para quem não conhece quase nada como eu, tem alguma definição? Como é que a gente entende melhor o autismo?
Então, o autismo, segundo o DSM, que já está na 5ª edição, o DSM é um manual de diagnóstico estatístico dos transtornos mentais. A gente já está na 5ª edição desde 2013, né? A definição de autismo é com relação ao déficit persistente na comunicação, na interação, verbal da criança. É uma criança que tem dificuldade em fazer desenvolvimento da fala, em manter um diálogo, em compreender as ações, né, o verbal de uma conversa, e também ter comportamentos repetitivos, restritivos, e ele fica numa linha. Não necessariamente é obrigatório a criança ter todas essas ações, mas é uma criança que tem comportamentos restritos, interesses restritos sobre um determinado assunto. Sim, isso que eu ia perguntar. Então, a criança não tem que ter exatamente... As crianças não são exatamente iguais, né? Não têm exatamente as mesmas dificuldades. Elas podem ter algumas características, algumas dificuldades, outras não. Isso, exatamente. Como identificar isso melhor? O que? Não entendi. Como é que é para identificar isso melhor? Então, a gente não precisa que a criança tenha todos esses requisitos. Você não vai pegar, não necessariamente você precisa que uma criança tenha todos essas dificuldades, né, esses déficits. Pode ser que uma criança, todo mundo acha assim, o autista não tem contato visual. Nem sempre. Tem criança que tem um excelente contato visual. Tem criança que tem um afeto, um abraço, que todo mundo acha que o autista não gosta de ter abraço, de ser acariciado. E não é de total realidade, né? Tem autistas que amam o abraço. Então, assim, não precisam ter todos esses requisitos dentro na pessoa, né? Para poder ter o autismo. Certo. E, então, eu ouvi isso uma vez, que a autista não gosta de abraço e tal. Então, na verdade... Não é bem assim, né? Então é importante uma avaliação muito correta, né, Luciana? Para a gente entender em termos de funcionalidade, né? A nossa proposta fala sobre autismo e funcionalidade. Aí eu tenho que entender, então, quais são as atividades que a criança tem limitadas, que tipo de participação aquela criança tem que ter restrita, né? Quais são as funções que estão afetadas naquela pessoa, né? Para eu entender realmente... né, como é cada criança e poder ajudar, porque cada um tem o seu grau de funcionalidade, né? Cada um tem e isso depende muito do ambiente também que ela vive, né? Fatores ambientais, o convívio com ela, acredito que depende muito da família, né? Da comunidade. Sim, do estímulo, de todos os estímulos que são recebidos por aquela criança. Por isso também, Fernanda, que é muito importante, tem pessoas, tem famílias que só começam a fazer a intervenção quando tem um diagnóstico. E perdeu-se um grande momento na infância da criança. Então, não precisa você ter um diagnóstico para poder começar a intervenção. Quanto mais cedo você perceber qualquer tipo de dificuldade que a criança tem, e você começar a fazer uma intervenção, mais importante vai ser para essa criança, para o desenvolvimento dela. Sim, sim. Eu imagino. Mas eu imagino também não deve ser muito fácil esse caminho, né? Eu vejo, às vezes, muitas mães com dificuldades. Às vezes a mãe percebe que o filho tem algumas dificuldades, mas aí ela não encontra profissionais que a escutem, né? Me parece assim, né? E que levem aquilo realmente a sério e que investiguem. Então, acredito que talvez possa demorar. Costuma demorar muito esse diagnóstico, Luciano? Costuma demorar muito. Depende dos profissionais que você... que traçam o seu caminho durante esse trajeto, né? Estou falando desde fono, físio, psicólogos, né? Como também médicos, né? Então é importante você verificar o conhecimento dessa pessoa, desse profissional na infância. É importante que seja um psiquiatra infantil.
você levar a criança num psiquiatra adulto, pode ser que ele não tenha esse olhar, né? E o médico, o pediatra que atende essa criança, geralmente ele pode até perceber algum atraso, mas ele não vai falar. Então é importante ele encaminhar para um colega psiquiatra ou encaminhar para uma fono, se ele ainda não sabe exatamente o que é que essa criança tem, encaminhar para uma fono, encaminhar para um psicólogo, né? Isso se faz necessário. Ah, legal. Nós temos aqui participando com a gente algumas mães de crianças que estão sempre falando sobre isso aí nas redes, né? Que até me pediram para a gente falar aqui. Uma delas, a gente tem algumas perguntas aqui também, né? Sobre, a gente vai falar um pouquinho dessas perguntas sobre, estão perguntando aqui sobre Asperger, né? Falando aqui um pouquinho sobre Asperger, sobre ataxia também. Deixa eu só voltar aqui que eu perdi aqui os comentários. Mas sobre a ataxia do autismo também. Acho que a Pérola fala. Apraxia, né? As apraxias associadas ao autismo. Depois a gente pode falar um pouquinho também sobre isso, né? Voltando aqui ao que a gente estava falando, só para eu abrir um parênteses, geralmente, assim, uma criança sempre vai ter um acesso, pelo menos, ao seu pediatra, né? Pode ser que ele não necessariamente vá numa fono, num psicólogo antes, né? Só o fato de ir no pediatra, eu trouxe até aqui da minha filha como exemplo. Isso aqui é um grande aliado que as mães deveriam ter, que é a caderneta de vacinação, né? Dentro da caderneta de vacinação, a gente tem aqui os marcos de desenvolvimento, né? E eu tô te falando isso, Fernanda, porque é uma experiência minha, da clínica, né? Eu percebo que as mães das crianças lá da minha clínica, num geral, né, tem a dificuldade disso aqui estar preenchido. Sim. E isso aqui é rico de informação. Se o pediatra que está lá atendendo aquela criança todos os meses, se ele começasse a preencher isso aqui corretamente como deveria, né, e ele ia verificar, olha, tá tendo um atraso. E aqui mesmo a própria mãe consegue entender onde que está o atraso. Não sei se você consegue ver aqui. Tem a parte que deveria estar preenchida, ela fica em amarelo. Entendi. Então, chama a atenção da mãe, chama a atenção desse responsável, saber se a criança tem um atraso, seja ele em qual área for. Pode ser na área motora, pode ser na área de linguagem, pode ser na área de social, né? Então, esse documento aqui que a gente tem, que qualquer mãe tem, esse aqui é rico pra gente. É um dos nossos aliados. Pra gente também não ficar só na mão do médico, né? Assim, do médico, primeiro contato que eu tô falando, né? Que é o pediatra, né? Poderia ser mais amplamente divulgado, então, né? E é importante o pediatra também, né, Luciana? Como a Carla está falando, mesmo o pediatra também é um profissional importante nessa área. Muito, muito importante. Muito bem. Importante. A gente separou aqui, até coloquei lá na enquete, lá nos stories, alguns mitos e verdades. Né? Quando a gente ouve sobre autismo, a gente ouve muita coisa que a gente não sabe se é verdade ou se é mito, né? Então, eu separei algumas aqui. Então, vamos lá. Eu vou te perguntar, você vai justificando aí pra gente, né? Se é um mito ou se é uma verdade. O autismo é uma verdade? Não. É mito ou verdade? É um mito. É um mito. Autismo não é doença, é o contrário do que todos pensam, né? O autismo não é uma doença, é um transtorno no neurodesenvolvimento. Então, portanto, também não tem cura, né? Ele é apenas um transtorno, ainda sem causa específica. Então, a gente não tem uma causa conhecida, mas não. É uma coisa que já nasce com a criança, digamos assim, né? A criança já... É um transtorno no neurodesenvolvimento. Apresenta, né, nesse desenvolvimento dela. E aí, eu acho que a outra, como você está respondendo, as causas do autismo, elas não são conhecidas. Isso é um mito ou não é verdade? Não são, é verdade, não são conhecidas.
Não são conhecidas, ainda não tem nada comprovado sobre o que pode causar o autismo. Certo. Não é verdade, não tá ainda comprovado. Ah, Luciana, eu já li em algum lugar que vacina poderia causar autismo. Tem algumas falas assim nesse sentido. Esclarecem pra gente se é um mito ou se é uma verdade. Eu acho que deve ter muita gente aqui assistindo, né? Que quer entender melhor. E a gente vê tanta coisa aí nas redes, né? Que tá errado. Então, eu queria saber de você. As vacinas podem causar autismo? Por que surgiu essa ideia? Não, vacina não causa autismo. Isso é uma fake news, né? Mas é uma fake news antiga. Isso é uma fake news antiga. Isso foi por causa de um médico pesquisador. Ele, em 1998, é um médico britânico. Ele fez uma pesquisa com apenas 12 crianças. E ele, na pesquisa dele, ele viu que as crianças que tomaram vacina de sarampo tiveram traços autísticos e comprometimento gastrointestinal. E assim, isso é total fake news, né? Não tem nenhuma comprovação. Anos depois, assim, muitas crianças passaram a ficar sem vacina por conta dessa informação. Em 2010 apenas, a gente teve aí surgiram vários artigos britânico, canadense, europeu. E aí esses artigos desvendaram essa mentira, né? E a revista que lançou essa informação, a Lancet, lá em Londres, ela se retratou, ela retirou esse artigo do ar, e esse médico, ele teve o conselho dele cassado, o registro dele cassado. Então, assim, ele nem clinica mais, né? Por conta disso. Então, assim, a vacina de sarampo, ela não causa autismo, nenhuma vacina causa autismo, pelo contrário, né? Até isso ser corrigido, muito estrago fez, né? Muita criança ficou sem vacinar, né? Muita criança ficou sem vacina, ficou uma lacuna aí, né? Um absurdo, porque a gente tem aí uma geração de crianças que não foram protegidas, né? E aí, enfim, podem ter tido outros problemas, né? Sim, sim. Muito, muito importante isso. E as pessoas realmente acreditam muitas vezes, né? E a gente está falando Pode falar. Não, depois a gente está falando já fica no imaginário coletivo, é difícil de corrigir, né? Difícil de... Sim. A gente está falando de quê, você dizer? A gente está falando de uma pesquisa de 98, né? Assim, se você parar para pensar, não tem muito tempo, né? Mas naquela época as informações não eram tão rápidas para a gente como são hoje, né? Bom, e o diagnóstico ele é feito através de exames, Luciana? Então, se eu acho que o filho é autista, né, que uma criança é autista, eu vou procurar exames, o diagnóstico vai ser feito através de exames? Não, o diagnóstico ele é clínico, observacional. Oi? Então essa questão dos exames é um mito também? É um mito? É um mito. O diagnóstico é clínico, é feito através de observação, né, dos profissionais que estão envolvidos com essa criança. Totalmente observacional e em equipe, né? A gente faz... Tô te falando agora como a gente faz na clínica, né? A gente recebe uma criança que a gente ainda não tem a certeza de que tem o diagnóstico, a gente faz a observação dessa criança e junto com essa equipe encaminha para o médico e o médico faz as considerações finais dele. Entendi. Muito interessante isso. A Perla está falando aí que são muitos mitos, né? E é muito difícil quando a gente fala, quando as pessoas falam o contrário, né? É difícil das outras pessoas entenderem, né, que aquilo realmente não é verdade, né? Então, só quem vive mesmo,
quem estuda sobre isso, quem convive com isso, é que sabe o quão doloroso podem ser todos esses mitos aí. Sim, E sim, sabe o sim. que pode causar na vida e quanta dificuldade em termos de funcionalidade, em termos de interação social, isso pode trazer, né? Exatamente, exatamente. E também prejudica a saúde dessa criança que está sem essa vacina, Sim, né? sim, com certeza. E aí, quem é que fecha? O Luciano está falando do diagnóstico. Primeiro, eu pensei assim, estava lendo esses dias sobre isso também um pouquinho, e a gente imagina que o autista tem comportamentos específicos dele, né? Mas, na verdade, muitos comportamentos também são comportamentos de qualquer pessoa, né? Os comportamentos não definem exatamente, não é definido exatamente por comportamento. Qualquer pessoa pode ter aquele tipo de comportamento, não é isso? Sim, sim. Com certeza. É uma pessoa como eu, como você, que tem gostos que preferem mais um tipo de comida do que outra, que preferem um tipo de tecido para vestir do que outra. É, cada um com seu gosto, né? Tanto de paladar como de sensorial, né? Uhum. Eu achei muito interessante isso, porque muitas vezes um comportamento, né, que aquela criança tem é um comportamento que uma outra pessoa que não tem autismo pode ter em determinado momento específico, né? Então, Sim, sim. é muito importante a gente entender e esclarecer também. Exatamente. Por isso, Fernanda, a dificuldade de se dar um diagnóstico, né? Às vezes tem crianças que têm diagnósticos mais tarde, com 7 anos, mas tem também casos que só vai ter o diagnóstico adulto, né? De tão Uhum. complexo que é, né? O diagnóstico do autismo, ele não é uma coisa fácil. Raramente você pega uma pessoa com as características iguais de um livro, né? Uhum. Então, assim, por isso que tem uma certa dificuldade nesse diagnóstico. Tem uma pessoa perguntando aqui, Luciana, é a Dani, eu acho, né? Dani Silva. Se tem alguma síndrome que pareça com autismo, se é confundido com alguma outra síndrome, né? Acredito que se assemelha a muitas outras coisas e por isso não seja tão fácil o diagnóstico, né? Não sei. Depende de que área que ela está falando, né? Pode ter a área comportamental, porque assim, o autismo ele pode vir isolado e ele pode vir com comorbidades. Eu posso ter uma criança com autismo e TDAH. Né? Então, você pode ter uma criança com TDAH, que tem o TDA e TDAH. Né? O déficit de atenção e o déficit de atenção com hiperatividade. Eu posso ter uma criança com déficit de atenção e hiperatividade e essa criança me parecer ser autista. Né? E aí eu fico na dúvida, será que essa criança ela é só TDAH ou será que essa criança é autista e também tem TDAH? Né? Essa criança pode ser que esteja fazendo uma birra. Mas birra, ela é normal na idade de criança. Uma criança típica, ela tem birra. Né? E uma criança neurotípica, ela também, uma criança atípica também tem birra. Então, essa birra, ela é equivalente ao autismo ou ela é da fase da criança? Né? Então, assim, falar de um transtorno, como ela me perguntou, né, de uma síndrome específica. Uma síndrome específica, né, assim, é muito mas tem algumas caso a caso. Entendi, mas pelo que você está dizendo, tem algumas coisas que se confundem e não é uma coisa tão simples, né? Realmente deve ser um diagnóstico bastante complexo esse, né? Sim, sim. Tem, por exemplo, o distúrbio específico da linguagem, o DEL. É uma criança que tem uma dificuldade na fala, né? Aí isso é mais uma parte da fono falar do que propriamente eu, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui, uma pincelada, né? Eu vou dar uma entrada aqui na parte da fono.
O DEL é um distúrbio específico da linguagem que ele muitas vezes é confundido com autismo. O autista não verbal. Será que ele é autista ou será que ele tem o DEL, né? Também tem essa dúvida, né? Então, muito, né? Por isso que ela é observacional. Você precisa ver, além de ser não verbal, o que pode estar acompanhado, que pode ser autista ou não, né? Então, assim, é bem complexo, é bem observacional mesmo. E voltando aqui um pouquinho que você falou de exame, a pessoa pode fazer ressonância, pode fazer eletro, pode fazer qualquer tipo de exame e não vai ter o diagnóstico de autismo. Ela pode estar procurando alguma outra coisa que a criança pode ter que está associado ao autismo. Agora, ter o diagnóstico de autismo através de uma ressonância, por exemplo, não tem. Através de um eletro, não tem. Ela vai achar se a criança teve um ataque, uma crise convulsiva. Mas não quer dizer que você vai achar o autismo, não vai achar. Não tem como. Né? Por exame, não. Muito importantes para fazer um diagnóstico diferencial, né? De outras coisas, de outros problemas que a criança possa ter e que apareça ali, mas não do autismo em si, né? Sim, sim. Muito interessante isso, muito interessante. É isso que você está falando, a Pela está falando. É para descartar outras coisas, né? Então, as pessoas acabam fazendo os exames para descartar outros diagnósticos. Exatamente, exatamente. Aí, continuar nessa investigação diagnóstica, né? Muito interessante. E aí, Luciana, nessa coisa de diagnóstico, eu fico muito curiosa, assim, quem é que fecha o diagnóstico de autismo? Quem é o profissional que diz assim, olha, né, com quem que eu fosse levar uma criança que eu pudesse falar assim, olha, esse filho tem realmente autismo. Como é que é isso? Então, vamos para a prática, né? Essa criança, como eu te falei lá no início, né? Ela sempre tem um acompanhamento mês a mês, a cada 2 meses, com o pediatra dela. Geralmente, o pediatra não vai entrar nesse quesito, né? Ele vai encaminhar para uma fono, se de repente tem a seletividade alimentar, ele vai encaminhar para uma terapeuta ocupacional, né? E aí, esses terapeutas, eu, fisioterapeuta, o psicólogo, a fono, a gente faz as avaliações das nossas áreas, né? Mas quem faz o diagnóstico no Brasil é o médico. A gente tem que encaminhar para o médico e o médico tem que dar o diagnóstico. Até porque também, Fernanda, o diagnóstico do médico é o que vale para qualquer necessidade que essa criança tenha, é o laudo médico que está valendo. Que precisa, né? Isso. De qualquer forma, é muito importante esse olhar multidisciplinar, né? Porque a gente hoje com a CIP, a gente tem aí esse olhar, né, muito mais abrangente de funcionalidade, dependendo de muitos outros profissionais também, né, para fechar um diagnóstico mais funcional também, né, além do diagnóstico clínico, mas um diagnóstico funcional. E aí eu acho que é super importante a participação de todos os profissionais que trabalham com você, aí, por exemplo, né, toda essa equipe. Eu acho que isso é muito importante. Lilian está falando aqui que ela tem um casal de gêmeos, o filho foi diagnosticado com autismo e a filha que não falava foi diagnosticada com DEL. Eu nem conhecia DEL, foi muito interessante você ter falado. E aí ela disse que foi pela observação das atitudes. Então, como é importante, né, observar a atitude da criança, observar ali, né, o comportamento. Para evitar também um diagnóstico errado, né? Porque um diagnóstico errado, ele ocasiona, né, várias... É uma cadeia, né? Assim, tem medicamentos envolvidos, né? Se houver necessidade. Então, se você... Essa criança que ela tem os gêmeos, né? Se ela tem DEL, mas se ela tivesse sido diagnosticada com autismo, vê quanto tempo que ela perde, né? E, às vezes, um medicamento errado por conta disso, né? Então, assim, tem muitas coisas envolvidas, né? Então, assim, a importância de você estar
com terapeutas especializados, né? Orientados, atualizados, que entendem do assunto para poder fazer um parecer, né? Um parecer de equipe e ajudar esse médico, porque o médico muitas vezes precisa da nossa ajuda para poder chegar no consenso, chegar numa... Porque é a gente que fica mais tempo com a criança do que o próprio médico, né? A gente que tem toda a observação dessa criança. Sim. Eu fico imaginando, eu achei interessante porque nesse caso que ela relatou são gêmeos, né? E aí eu acho que seria uma tendência diagnosticar os dois igual, né? Eu achei bem interessante que foi bem feito isso, né? Uma criança diferente da outra, foi vista de forma diferente da outra. Achei muito Exatamente. Um olhar, né? Um olhar diferenciado. Quando a gente recebe alguma mãe lá na clínica que tenha gêmeos, a gente sempre pede, não sei se foi o caso dela, onde ela fez, mas a gente sempre pede assim, ó, hoje você vem pra gente conversar sobre a criança A. Né? E a gente conversa sobre a criança a gente faz a avaliação da criança A, e aí num determinado outro momento a gente faz a criança B, e de preferência, as intervenções são em dias diferentes, né? Porque para tentar ao máximo olhar para aquela criança, não em conjunto com o irmão, né? A olhar aquela criança. Sim. E aí, estão perguntando aqui, ó, se o autista de nível 1 tem a possibilidade de aprender a ler. E se eu não sei se ela vai saber, né? Se tem algum colégio específico em São Gonçalo. Ai, não sei se a Luciana conhece aqui essa área de São Gonçalo. Enfim. Mas eu acho que tem. Eu já fui um lugar que tem. Aqui mesmo, onde perto de onde eu moro, tem um lugar que trabalha com autismo. Aqui é perto de São Gonçalo. Aqui. Eu não conheço. Depois eu vou. Depois entra na comigo que eu te digo direitinho esse local aqui, que tem essa equipe que trabalha, né? Mas tem uma clínica de escola do autismo. Quando eu venho para minha casa, eu faço uma placa com esse dizer aí. Então, acho que eu posso ajudar falando isso. Bom, Luciana, vamos lá. Então, a gente já falou sobre vários mitos e verdades aqui, isso é muito interessante, que eu acho que está ajudando muita gente a entender melhor, né, o autismo. E aí, fala um pouquinho para a gente sobre a equipe multidisciplinar. Por exemplo, qual é o papel da psicologia? Né? Como é que é o trabalho da psicologia, por exemplo, nessa equipe? Para no final a gente falar um pouquinho do fisioterapeuta. Tá. Então, a psicologia, né, a sustentação teórica deles é em cima da análise comportamental aplicada, que é a ABA, né? E a ABA faz a avaliação e a intervenção com ênfase no treinamento de habilidades sociais. Sim. Essa é toda a orientação que os psicólogos da gente trabalham, né? É essa a visão deles. Entendi. E a gente, então, o psicólogo, então, é um profissional fundamental disso aí, né, Luciana? Psicólogo o quê? É fundamental, né, nesse trabalho. Né? Fundamental. O psicólogo é tão importante quanto o fono, tão importante quanto o terapeuta ocupacional. Eu vou te falar, ser bem sincera, que eu não sei qual é a especialidade mais necessária para a criança. Assim, é tudo tão necessário. Eu não consigo olhar para uma criança e não ver ela com todos os profissionais, sabe? Assim, não consigo. E talvez, né, com certeza, na verdade, nem todas as crianças têm essa oportunidade, né? Isso que é ruim, né? E a fonoaudiologia, como é que é o trabalho da fonoaudiologia? Já que você trabalha nessa clínica, né? Tem todo mundo sabe o que é o trabalho de cada um. Como é que é o trabalho da fono? A fono, ela é a boneca, né? A estrela, né? Porque muitas vezes, inclusive, a criança já vem pra gente com o olhar de um fonoaudiólogo ou procurando um fonoaudiólogo, porque ele é o responsável pelo desenvolvimento da linguagem, né? Mas, na verdade, é um trabalho em conjunto. É o fono com o psicólogo, né? Eles dois que fazem um trabalho de desenvolvimento da linguagem. Mas, assim, muitas crianças, muitas procuras que a gente recebe, vêm
por desenvolvimento da linguagem, né? Ah, eu queria falar com fono, porque eu tenho um atraso, Então, assim, o fono é o profissional mais procurado, né? No primeiro instante, é o fono, para desenvolvimento da linguagem. Esse problema da linguagem, né? Isso. E aí, como a Perla está falando, infelizmente não é a realidade de todo mundo, né? Ter todos os profissionais, né? Não é. Quem faz um tratamento, por exemplo, particular, né? Pagar todos os profissionais deve ser uma coisa realmente muito, muito difícil, né? Acaba, de repente, tendo que priorizar um ou outro, né? Naquele momento, que seja, assim, mais relevante, não sei, mas naquele momento ali, né? Eu imagino que seja verdade. Você tem que botar na balança, né? Quem não consegue pagar o plano de todos os profissionais, né? Precisa pensar, né? Qual é o profissional que eu vou escolher, né? Para poder olhar para o meu filho. E o terapeuta ocupacional, Luciana, qual seria o papel dele? E o terapeuta ocupacional, eu gosto de todos, né? O terapeuta ocupacional, assim, ele é importantíssimo para a área sensorial. Ele vai fazer tanta parte sensorial, que é importantíssimo nessas crianças. Ele vai fazer a motricidade fina dessa criança. Ele vai fazer a criança ter a sua independência, a sua autonomia, a parte de higiene, a parte de despir, vestir, calçar, amarrar. Então, todas essas partes da vida diária, né, a AVD, né, a atividade da vida diária, todo o olhar para o terapeuta ocupacional. Então, o terapeuta ocupacional também tem uma gama de olhar que ele precisa ter, né? Ele vai para a parte sensorial, vai para a parte de motor fino, vai para a parte de autonomia e independência, né? Também é tão essencial quanto as outras áreas. Muito legal. Acho que a mãe da Dani está falando aí que a pediatra não enxergou nada de diferente, mas ela, como mãe, né, como sempre, a mãe sempre enxerga, né, a mãe sempre vê, ela sabia que tinha algo diferente, ela foi tomar fono, e olha só, tá vendo? Muitas vezes encontros profissionais, né, que tenham mais experiência com aquilo, e aí realmente começam a encaminhar, indicar para o médico certo, para outros profissionais mais corretos também, né? Eu acredito que seja assim. Sim. A Dani, ela é um dos casos que que começa exatamente assim. A criança procura a gente, a fono, aí a gente começa com uma avaliação. Nessa avaliação, a gente percebe que a criança tem um transtorno global do desenvolvimento, né? E aí a gente orienta a família, olha, seria interessante a gente fazer um trabalho em equipe multidisciplinar. E aí a gente faz esse trabalho em equipe multidisciplinar, depois a gente faz um documento para ele encaminhar para o médico, né? Sim. E exatamente assim, a Julielle, a mãe da Daniela, chegou lá pra gente exatamente assim, né? Veio procurando uma fono e a gente faz a orientação, olha, vamos fazer um trabalho aqui bem bacana, que a gente precisa trabalhar outras áreas, essa. Ju, beijo. Legal, sabia que vocês conheciam aí. E o psicopedagogo? Eu tenho curiosidade também de saber sobre o psicopedagogo. O psicopedagogo, ele tem tanta importância quanto as outras áreas, né? Ele é aquele profissional com a riqueza, né, das informações escolares, né? Ele que vai entender como é que essa criança aprende na escola, né? O tempo que essa criança tem para aprender, que pode ser diferente das outras crianças. Se essa criança ela tem uma facilidade de aprender através de visual, através de verbal, ela que vai entender, né, como acessar essa criança a fazer a aquisição de leitura e escrita. Né? Ele é um profissional tão importante quanto qualquer um desses outros que a gente já falou. Maravilha. E tem o médico, a gente já falou um pouquinho também sobre o médico psiquiatra infantil, né? Você falou que é importante que o médico seja infantil, né? O psiquiatra infantil. Isso. O médico, é muito importante que o médico seja da área de pediatria. Se for um neuro ou se for um psiquiatra, né? Que seja da área de psiquiatria, de pediatria, para poder ter um olhar diferenciado para essa criança, né? Para esses detalhes. E não perder o tempo, né, do desenvolvimento dessa criança. Né? Então, é importante que seja encaminhado para um especialista
pediátrico. Ok. E agora vamos falar do fisioterapeuta, né, Luciana? Até porque eu quero saber qual é o papel da fisioterapia, né, do fisioterapeuta nesses casos, né? Então, a gente foi muito solicitado para falar sobre isso. E aí, eu imagino que o fisioterapeuta, para trabalhar com esse tipo de pacientes, ele tem que ter algum pré-requisito, né? Ele tem que ter bastante conhecimento com relação a isso, não é isso? Sim, é fundamental que o pré-requisito dele seja o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Ele tem que ter todas essas informações bem detalhadas na cabeça, né? De em que momento acontece cada etapa da criança para poder não perder esse time, né? Então é fundamental que seja nessa área de neurodesenvolvimento. Uhum. E aí, como é que é o tratamento, né? Então, toda a equipe, né, vai atuar junto, né? Quando existe uma equipe, a equipe atua, né, ali em conjunto. E como é que é feito isso? Como é que é feito o tratamento? Explica pra gente um pouquinho. Então, a gente tem alguns instrumentos, né, de avaliação. A gente usa o VB-MAP, que é para comportamento verbal. A gente usa o Denver. A gente usa o Portage. Esses dois últimos, né, eu me beneficio porque eles têm o marcador de desenvolvimento, né? Então, são neles que eu me baseio, né? Eu, enquanto fisioterapeuta, me baseio. Cada um todos fazem, né, esses 3 instrumentos, e através desse instrumento que a gente vai ver onde que essa criança está, né? Em que momento que essa criança está, para poder, a partir daí, a gente traçar um PEI, que é um plano de ensino individualizado da criança. Ah, legal. E aí como é que procede assim, a avaliação? Tem como a gente faz a anamnese, exame físico, o que é importante, por exemplo, na anamnese? Né? O que o fisioterapeuta não pode deixar de perguntar, não pode deixar de entender nessa anamnese? Porque eu acho que, eu falo isso muito na neuroadulto, né? Eu acho que a anamnese é a parte mais fundamental, assim, da avaliação, que é onde a gente realmente entende, né, a pessoa. Sim. E cada aí, profissional vai fazer. Vai ser importante na anamnese de crianças. Então, cada profissional faz a sua anamnese, né? Depois que a gente faz a avaliação da criança, a criança é admitida, cada profissional faz a sua anamnese, né? A minha anamnese, eu vou lá desde a gestação, vou procurar entender como que foi essa gestação, se teve alguma intercorrência, em que momento que foi descoberto, se fez todo o pré-natal, se teve infecção urinária, se teve algum problema durante a gestação. Como que foi esse parto? Se esse parto foi antecipado, se a criança foi prematura. Se a criança foi prematura, se ela precisou ficar em incubadora. Entender um pouco, né, o histórico, tanto da gestação como do nascimento dessa criança. O APGAR, né, todas essas informações lá do início, elas são muito importantes. Certo, a anamnese é uma parte muito fundamental, né? Eu imagino. E aí, você recebe essas crianças vindas de outros profissionais, e aí vocês chegam a essas conclusões em conjunto, e daí, de repente, a criança nem veio, nem foi ainda ao médico, e vocês encaminham, né? Que seja assim um pouco, né? A gente tem dos dois casos. A gente tem quando a criança já começa do médico e vem encaminhado para alguns determinados especialistas, né? Ou ao contrário, a criança começa pela gente e nós fazemos o encaminhamento para o médico específico, né? Tem tanto de lá para cá como daqui para lá. A gente recebe das duas maneiras. Na anamnese mesmo também, né? A anamnese realmente é fundamental. E na avaliação física, Luciana, quais são os pontos assim que são mais importantes, assim? O que vocês costumam ver? Como é que vocês costumam abordar? Então, da fisioterapia, né? A minha avaliação física, eu vou no tônus, né? Eu preciso verificar como que é o tônus dessa criança.
através do tônus, eu vejo também o equilíbrio dessa criança, como que é o equilíbrio. Essa criança tem o sentar, ela já faz o sentar, ela não faz o sentar, por quê? Porque ela está muito encantada com a sala, que é lúdica, porque ela é hiperativa, ou porque ela não tem um tronco adequado para poder ficar sentada. Ou porque ela não tem uma cadeira em casa apropriada para o tamanho dela, para ela poder fazer as atividades. Eu preciso entender por que essa criança não senta. E se ela senta em W, né? Eu preciso ter toda essa observação. Por quê? O tônus, geralmente, as crianças com autismo, 30% das crianças com autismo têm hipotonia. E aí, a hipotonia vai causar diversos problemas nessa criança, né? A postural, na coluna, vai ter um abdômen flácido, e aí não vai conseguir fazer as atividades de equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico. É uma criança que tem sempre uma queda, é uma criança que anda na ponta dos pés. Oi? 30% dessas crianças têm essas dificuldades motoras. Tem hipotonia. Isso. Não é essa informação, esse diagnóstico não é para fechar o diagnóstico de autismo, tá? Sim, não, claro. 30% uma característica que pode estar presente ou não. Sim, né? sim. Eu posso ter criança normal, com tônus normal. Posso ter criança até hipertônica, né? Mas 30% das crianças são hipotônicas. E aí tem todo um problema associado à hipotonia, né? Tá, e aí você vai, obviamente, verificar esses tipos de problemas e trabalhar, como você trabalharia com uma outra criança qualquer. Mas tem alguma característica especial que você, ao abordar a criança, você tenha que ter atenção por ela ser autista? Muda alguma coisa? É diferente alguma coisa a sua abordagem? Tem isso? Para eu abordar a criança, Isso. eu enquanto fisioterapeuta, não, assim, raramente eu começo a avaliação fazendo, vamos lá, vamos fazer a avaliação, vamos medir, vamos fazer, não consigo, né? Você primeiro tem que se conectar com essa criança, você tem que, se ela está no chão, você deita no chão junto com ela, se ela está rolando, você está rolando junto com ela, você vai tentar se conectar primeiro com ela, para depois você ganhar essa criança e você fazer o que você tem de objetivo. Então, eu quero fazer uma avaliação na coluna dessa criança. Primeiro eu vou deitar com ela no chão, eu vou pular no pula-pula, eu vou no balanço, depois eu vou lá. Faço a medição da coluna dela. E vejo o pé plano, enfim, o que eu tô querendo avaliar naquele momento. Daqui a pouco a gente vai brincar de novo, porque a nossa atividade lá, ela é lúdica, né? O ambiente é lúdico. Também não tenho como conseguir fazer com que a criança fique parada. Olha, agora a gente vai fazer isso. Não temos como fazer isso, né? Sim, então, é isso que eu tô imaginando, assim, né? Porque a gente faz e para, né? Como com toda criança, né? Toda criança você tem que se conectar com ela para poder conseguir fazer a avaliação, né? Não é criança exatamente. Você tem que aprofundar ainda mais nessa conexão, né? Tentar realmente criar uma conexão com a criança para poder observar o que você quer. Não dá para pedir, solicitar uma atividade. Chegar e fazer. Então, essencial, a brincadeira é essencial. Sim. Eu fico pensando muito na funcionalidade, né, em termos gerais, em tudo que a CIP coloca, né, tão abrangente. Eu acho que, eu fiquei pensando hoje que é muito importante aí os fatores do ambiente, né? Eu acho que o ambiente é fundamental para essas crianças, né? Os fatores ambientais, tudo aquilo que pode... Eu acredito que tem muitas coisas que podem ser facilitadoras e muitas coisas que possam ser barreiras, né, Luciana? Para a funcionalidade da criança, eu acho que tudo é importante, né? Você falou aqui hoje nessa live de vários aspectos de funções corporais que estão comprometidas, as funções da fala, funções da linguagem, né? De repente, enfim, várias funções que fazem parte das funções mentais, né? Percepção.
e tal. E a gente vai identificar aí individualizada, de forma individualizada, né? Cada criança, com suas atividades, a participação, porque eu imagino que elas tenham graus diferentes de limitações, de restrições de participação, claro. Aham. Eu fico pensando como os fatores ambientais devem ser assim muito importantes, porque de tudo que todos os componentes da CIT, eu fico pensando muito nesses fatores ambientais, porque eu vejo muito o ambiente influenciando, né? E o ambiente propício, o ambiente favorável, tanto físico, não só o ambiente físico, o físico também, né? Mas o ambiente também de relacionamentos, porque fator ambiental na ciência é isso, né, gente? É ambiente de relacionamentos também, é a atitude do outro. Então, eu fico imaginando o quanto a atitude do outro é importante para essa criança, não só para a criança, mas acho que para a família, né? Eu acompanho algumas mães de autistas, de crianças que têm autismo, postando, falando coisas, e eu vejo o quanto é importante, né, toda essa questão social, atitudinal, né, o apoio, porque não é fácil, né, não é uma coisa muito simples. Então, eu fico imaginando o quanto a atitude das pessoas, por exemplo, ela pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente também essas crianças. E lembrar que as crianças não estão sozinhas, né? Elas estão ali com as suas famílias. As famílias estão vivendo aquilo tudo junto com elas e também estão tendo que se adaptar a várias coisas e estão descobrindo várias coisas. Então, eu fico imaginando como que os fatores ambientais, eles são assim fundamentais, né? Sim. Para melhorar o desempenho, né? Para otimizar, porque eu penso que são crianças que têm que ter o desempenho otimizado, né? Então, eu acho que os fatores ambientais, se eles forem facilitadores, tanto de ambiente físico quanto ambiente de relacionamento, de convívio, eu acho que isso pode utilizar bastante, pode ser muito importante, não é, Luciana? Sim, com certeza. Uma coisa que a gente faz lá na clínica e a gente também orienta as mães com relação ao ambiente, como você está falando, né? As crianças, principalmente as crianças não verbais, que ainda nem mencionam, nem balbuciam, por exemplo, a água. Né? Então, o que geralmente nós fazemos, nós mães, né? A gente coloca uma garrafinha de água próximo para ele poder acessar e beber a água. E aí a gente faz o ensinamento para as mães ao contrário. Toda a nossa clínica, todo o nosso espaço, ele é sem nada embaixo, ele é todo, né, livre embaixo, e todos os brinquedos a gente coloca mais acima, porque a gente faz com que a criança veja que aquela caneta vermelha que ele gosta de brincar, ela está aqui. Ele sabe que está aqui nessa prateleira. E aí eu vou forçar com que essa criança me toque e faça algum gesto para mim de que ela quer aquela caneta. Eu vou provocar nela que ela me faça um gesto, que ela me faça uma palavra, um balbucio, um fonema que seja, para me solicitar aquele brinquedo específico que está lá em cima. Porque se eu colocar embaixo, eu estou facilitando ele não conversar comigo. Aí ele não precisa falar, não precisa pedir, não precisa nada, né? Exatamente. Eu provoco ele a ter um diálogo comigo, né? E aí eu faço com que ele saiba que aquele objeto, onde está, porque eu quero que ele fale para mim. Pode ser, se for água, ele pode falar eu vou dar para ele. Aí eu tenho que dar recompensa, né? Claro, eu tenho que, na hora, o que ele falar, se for água, se for ar, eu tenho que dar, porque ele fez um esforço para poder me falar sobre o que ele queria. Então, eu preciso beneficiar ele. Mas eu não posso deixar na mão dele. Entendi. Entendeu? Poxa, muito interessante isso. E você observa, assim, vocês costumam conversar com as famílias, né? Como você está falando, explicar, orientar. Eu acho que tem que ter muita orientação, né, com essas pessoas, né? Sim, é fundamental. Eu acho que não dá continuidade aquilo em casa, né? Enfim. Todo final de terapia, o terapeuta sai e conversa com a família.
E aí ele explica para a família o que foi que ele abordou, né? Qual foi a atividade que ele propôs naquele dia para a criança, quais foram as atividades que ele fez, que eles fizeram, como que foi o desempenho dele. E aí essa mãe, ela fica sabendo uma atividade que foi feita, ela já fica atenta, né? Ah, eles hoje brincaram de motricidade fina, de pesca, por exemplo. Então, ela já sabe, se ela tiver em casa aquele peixe, né? Ela já pode brincar com ele porque ela sabe que está sendo treinado isso, enfim, né? E aí o terapeuta fala para ele quais foram as atividades que foram feitas, qual era o propósito dessa atividade, o que foi trabalhado, a atenção, a cognição, a lateralidade, tudo que foi trabalhado é explicado em todas as sessões. E de tempos em tempos a gente reúne a família e faz um feedback sobre o olhar de toda a equipe para com a criança. Fundamental isso, né? Eu imagino que muitas famílias são muito colaboradoras nesse processo, né? São muito facilitadoras, porque a família é um fator ambiental, né? Segundo a CIF. Então, assim, eu acho que é um fator ambiental, para mim, o mais importante, né? De todos. Exatamente. Né? Porque, assim, pensar que a criança está com a gente 3 vezes na semana, por exemplo, né? De 45 minutos cada sessão, mas está com a família o resto da semana. Exatamente. Né? Então, e aí vocês encontram também algumas barreiras, Luciana, assim, talvez alguma família que, não sei, não aceite ou negue aquilo, ou não faça o que vocês pedem, aí vocês têm que conversar melhor, têm que insistir, como é que é? Olha, eu vou te falar assim que, pelo contrário, a gente recebe até muitas famílias que a gente, às vezes, ainda nem tem um diagnóstico, mas a gente vê que a família tem interesse em fazer o desenvolvimento dessa criança, entendeu? Assim, por mais que o médico ainda não tenha visto qual é o diagnóstico, mas a família tem interesse em trabalhar essa criança, né? E se a gente pedir alguma coisa para essa família fazer, assim, a gente tem uma boa parceria. Não tenho. Eu tenho, assim, um bom histórico das mães, sim. Sim, imagino. Bastante colaborativas, são sim. Eu vejo sempre as pessoas muito envolvidas, né? As famílias, é o que a Perla está falando. Se a família não se envolver no processo, não tem como fluir, né? Não dá. Não tem. Né? A gente viu muitas crianças tendo uma otimização do seu desempenho justamente por causa da família, né? São essas mães aí guerreiras que não desistem, que lutam. Sim. Eu tenho uma admiração incrível por essas pessoas todas, porque realmente, assim, você vê a dedicação, né? E você vê que, como a gente está falando, não são coisas simples, são coisas complexas, é uma mudança de vários paradigmas, né? Enfim, e as mães mergulham nisso e ajudam ali essa criança com tanto amor, né? Com tanto carinho, com tanta dedicação, que é emocionante. Assim, eu acho realmente emocionante o que... Sim, sim. E essas crianças dependem dessas mães, né? Então, assim, e a gente está sempre valorizando essas mães, né? Porque a gente precisa que elas não percam a esperança, não percam a fé, né? Porque essas crianças dependem delas para poder fazer todo o desenvolvimento, né? Com certeza. As mães, assim, num contexto geral, elas são muito facilitadoras para a gente. Muito legal. Luciana, olha, como sempre, né, quando o papo é bom, passa muito rápido. Já estamos chegando a 1 hora. Já acabou? Fiquei tão nervosa. Pois é. Dá vontade de ficar aqui conversando com você muito mais tempo, porque, enfim, você esclareceu muita coisa pra gente. Foi muito legal. Assim, eu aprendi muito. Eu acredito que as pessoas que estão aqui também aprenderam bastante, assim. Para mim foi muito esclarecedor. Eu acho que é uma live essencial, assim, que trouxe muito conhecimento. Quero te agradecer muito pela sua participação. Viu? Eu que agradeço. Fiquei tão nervosa. Pra gente. Nada, você foi ótima. Você ensinou muito aí pra gente. Realmente, assim, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sabe? A gente precisa entender melhor, né? Como a gente propôs falar aqui sobre autismo, sobre a funcionalidade. Olha quantos componentes são importantes para a funcionalidade dessas crianças, né? Para que elas tenham realmente assim, um melhor desempenho, uma melhor capacidade, né, de realizar as coisas, ou
mesmo que ela não tenha tanta capacidade, talvez, em algum momento, alguma criança, mas que ela possa, né, ter um desempenho mais otimizado. Então, a gente vê assim, o quanto é importante a gente olhar para isso tudo e fazer a sociedade entender, né? Realmente, Sim. eu acho que quando a gente faz esse tipo de conhecimento e as pessoas começam a entender, a gente quebra preconceitos, né? A gente quebra uma série de coisas que atrapalham muito, né? O preconceito, o estigma, isso são fatores ambientais que prejudicam muito, que limitam muito, que restringem muito a participação, limitam as atividades. Então, eu acho que a gente precisa falar e olhar, né, com esse carinho, né? E a gente vê assim uma paixão que você fala, né? Você trabalha com isso no seu dia a dia, a gente vê aí parabéns pela sua equipe, né? Pelas essas pessoas que estão tão dedicadas aí, que muitas crianças têm aí pessoas como vocês, assim, tão dedicadas e tão boas aí para o tratamento delas, né? Para ajudá-las. Então, muito obrigada. Eu que Estou muito agradeço. feliz, assim, tem conversas que a gente fica feliz, né, de poder ter aprendido e ter compartilhado. Então, agradeço muito a você por isso, viu? Eu que agradeço a oportunidade e de poder falar um pouquinho de um assunto tão pouco falado, né? E que Muito precisa bom. de mais e mais, cada vez mais falar, cada vez mais divulgar, cada vez mais desmistificar, né? Tem muitos Uhum. mitos que a gente precisa tirar, né? Fake news Sim. e, né? Ajudar essas crianças. Eu achei ótimo, assim, realmente, assim, muito obrigada, porque eu não sei, eu achava que era mais fácil, né, encontrar pessoas, assim, eu acho que eu sou jogador adulto, eu não imaginava ter essa dificuldade, né, e a gente vê que realmente não é todo mundo, né, eu conheço muita É. gente que trabalha com pediatria, não, mas não trabalha com autismo e tal, então, assim, foi fundamental é fundamental a gente ter esse conhecimento e conhecer profissionais assim como você, né? Ai, Então, obrigada, Fernanda.